Há alguns que vim que não vi, ou que passei, não cumprimentei, mas vamos então passar à Palavra de Deus. Eu tinha um tema, aliás, tinha três, da lista muito grande, e acho que já começo a ganhar o hábito de deixar mensagens a meio. Não sei se é mesmo de propósito deixar a meio, mas às vezes vão surgindo tantos temas, e eu até tinha três temas pensados e escolher um deles para falar hoje. E eu na altura surgiu-me, foi apenas num deles que eu acabei por não conseguir desenvolver as coisas que queria a tempo, porque muitas vezes vai sendo estudar e ver e pesquisar e depois tentar organizar ideias, e depois lemos uma passagem e ela remete para tanta coisa que depois o tempo passa e as coisas não ficam terminadas. Mas eu já tinha terminado uma, que aqui para o Carlos, para o nosso irmão José e para a nossa irmã Anabela vai ser meio que repetido, mas seja de forma for, a Palavra de Deus é o mais importante e é por ela que nós vamos começar. E pedi então aos irmãos que abrissem a Palavra de Deus na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, e no capítulo 2, verso 15, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2 e verso 15. E antes de introduzir, eu tinha de facto vários temas, e uma das razões que surgiu foi que aqui na reunião de homens o nosso irmão Carlos tinha mostrado um irmão que por acaso já conhecia, quando o Carlos participou naquela sessão de Entendendo a Sua Bíblia. É daí que eu lembrei-me desse irmão, que é o irmão Joaquim Campos. E o Carlos na altura não tinha a certeza de quantos filhos adotivos ele tinha. Ele tem três, são três filhos adotivos. Acho que é um rapaz e duas raparigas, se não me engano. E então ele tem três filhos adotivos, e ele, até numas mensagens dele, ele vai explicando um bocadinho as lutas dele. Uma das mensagens que eu ouvi é uma mensagem muito boa dele, em que ele fala das convicções, mas ele é o início dessa sessão, e ele fala na parte da adoção de filhos, e que ele remetiu para o testemunho dele, de ele ter adotado os filhos. E que ele diz que uma das lutas que os três filhos dele, porque são filhos dele, apesar de ele ter adotado, são mesmo filhos dele, porque ele diz legalmente são dele, tomam o meu nome, se eu morrer são eles que ficam com as minhas coisas, eles são meus, eles só não vieram de mim biologicamente. E ele diz que no início, quando os adotou, havia um bocado esta luta deles às vezes passarem uma dificuldade e se calhar quererem fugir, e ele tinha de ir atrás deles. Não, estás a fugir o quê? Tu és meu. Não és de mais ninguém, és meu. É verdade que podes ter um pai biológico, mas tu agora, legalmente, és meu filho, és minha filha, que ele tem filhos e filhas. E achei muito interessante ele pegar nisso, porque pega numa passagem da Bíblia em que fala que nós fomos tidos como filhos por adoção, e a Palavra de Deus aí mostra mesmo que nós somos mesmo do Senhor, somos mesmo dele. Nós tomamos o seu nome, nós tomamos os seus direitos, nós tomamos até as suas responsabilidades, as suas bênçãos. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo, e que de facto nós somos mesmo deles. E achei interessante o testemunho dele, e eu depois comecei a seguir uma série deles, e enquanto ele falava foi-me surgindo algumas ideias, e eu próprio fui anotando as minhas próprias convicções por vários temas, porque é que eu creio ou não creio em certos pontos, e eu até tinha pensado em começar num outro que não era este que eu vou falar, era num outro tema, porque creio ou não creio em certo aspecto, mas acho que vou começar por esta, e que eu acho que esta é a base para nós hoje e para nós ganharmos convicções em relação a muita coisa. Em relação, por exemplo, porque é que eu não sou católico, porque é que eu não sou arminianista, calvinista, pentecostal, batista, porque é que eu não sou islâmico, porque é que eu não sou budista. Há muitas razões para explicar porque é que eu não sou o que é que seja, e há muitas razões para explicar porque é que eu sou cristão, porque é que eu sou de Cristo. Mas a introdução ao tema de hoje que para mim seria a base, que é o mais importante de tudo, que é porque dividir a Bíblia corretamente é importante. Porque é que de facto isto é importante, nós dividirmos a Palavra de Deus corretamente.
E esta passagem dá-nos uma das primeiras razões e uma das principais razões, porque o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. É uma das razões que ele tinha de fazer. Ele tinha de procurar estar aprovado. E quando apresentar-se a Deus, ele estar assim aprovado, como obreiro que ele é alguém que serve, e alguém que não se envergonha de servir e não se envergonha de ser um servo, porque ele diz obreiro que não tem de que se envergonhar. E ele depois dá uma outra razão, que eu acho que é a principal delas todas, que maneja ou divide corretamente a palavra da verdade. Há traduções que dizem, que em vez de dizerem manejar, dizem dividir. Porque há um entendimento que às vezes pensamos que manejar a Bíblia é simplesmente saber onde é que eu hei de abrir Oseias, ou Malaquias, ou Abacuque. Às vezes as pessoas acham, e na cristandade acham, que manejar a Bíblia é simplesmente saber algumas passagens de cor, saber onde é que estão as passagens, mas o apóstolo Paulo aqui, ele vai muito mais a fundo, é muito mais do que isso. Nós temos de saber de facto onde é que estão as passagens e temos de ter alguma memorização e saber que as passagens estão em certo sítio e conseguir citar a Bíblia. Acho que essa parte é óbvio, mas o apóstolo Paulo aqui mostra a Timóteo que temos de ir além disso. E ir além disso é saber separar as coisas, porque Deus também separa certas coisas. É interessante, irmãos, porque na cristandade a maioria das pessoas, e se nós formos ver a outras igrejas locais, e eu já fui a várias igrejas locais diferentes, em Portugal, Angola não fui, Angola estava lá a fazer mais o Eloi. Não, mentira, fui no Lubango, o Cristóvão, estava aqui a tentar lembrar, com o Cristóvão na altura. E na Polónia também, e então estive em algumas igrejas diferentes, e além de ter ouvido falar de outros crentes, de outras pessoas, e a verdade é que na cristandade a maioria das pessoas parece seguir a sua vida cristã perfeitamente bem, dentro do que se pode entender o que é seguir perfeitamente bem. Mas quando eu falo de seguir bem é sem entender como a Bíblia deve ser dividida corretamente, ou a importância de tudo isto. Muitas vezes sem entender essa importância, sem o saber aplicar, apesar de haver alguma aplicação, porque acho que é comum nós irmos a uma igreja dita de Cristo e as pessoas lá não estarem a fazer sacrifícios, porque de alguma forma geral na cristandade entendem que isto não se aplica hoje. Mas mais a fundo, e se formos mais a fundo e procurar saber o que ensinam, o que entendem, de forma geral não procuram fazê-lo aprofundadamente e conforme nós vimos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo ter sido usado a pessoa para fazer tudo isso. Algumas não acham importante, eu já tive até conversas com crentes e outros anciãos e bispos que diziam que não achavam importante fazê-lo, achavam que o que é feito naturalmente era assim, mas não achavam importante ver questões ou estudar mais questões, por exemplo, a questão do véu, se a mulher deve cobrir a cabeça e o homem não deve cobrir, porque já estive em reuniões em que havia rapazes com gorros na cabeça, e então havia os dois lados, mulheres não terem a cabeça coberta, mas os homens terem. E, por exemplo, não acharem importante questões como essas, que a Bíblia é clara e ela tem passagens em que mostra tudo isto. E então, para muitos é muito tentador, e é tentador pensar que isso não faz qualquer diferença na nossa vida, e que não faz diferença na vida cristã. E, por exemplo, apesar de haver até conflitos e questões que não são muito claras, a do véu, por exemplo, é uma dessas questões. Na minha experiência, até já tive questões acerca do batismo de água, que já falei aqui várias vezes, de anciãos até mudarem de opinião mais do que uma vez, no que toca, por exemplo, só à forma de batismo, à forma como a pessoa tem de ser batizada, e às vezes até terem conversas e crentes, quando questionados acerca disso, procurarem querer saber mais. Então, eu fui batizado por derramamento, mas agora tem de ser de imersão por quê? E até ter conversas com outras pessoas que diziam, mas aquele irmão dizia que a pessoa pode ser batizada de qualquer forma, e que eu fui batizada por derramamento e na altura não disse que tinha de ser rebatizada por imersão. E então há estas questões que depois
muitas vezes trazem mais confusão do que clareza. E esta confusão que existe, estes são 2 temas, mas há muitos temas que poderíamos ir por aí fora, que é uma das razões porque hoje há seitas e seitas na cristandade, e até em conversas com pessoas que não acreditam em Deus, que são ateus, muitos põem esta questão. Dizem, já viste quantas denominações há na cristandade? Há centenas ou milhares. E então não podem estar todos certos ao mesmo tempo. E uns até contradizem-se uns aos outros em vários temas. E isto mostra que a confusão que há dentro da cristandade até faz causa de mau testemunho para os que estão de fora. E curiosamente, na quarta-feira, tivemos no estudo a falar acerca do testemunho para os que estão de fora. E este é um daqueles temas que eu, no meu entendimento, acho que é importante nós estudarmos, e o meu propósito hoje é tentar causar algum bichinho de estudo para que todos cheguemos à clareza e não à confusão. Porque a confusão, de facto, muitas vezes vem trazida por não haver o estudo na Palavra de Deus e não procurarmos fazer, como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, manejar ou dividir corretamente a Palavra da verdade. E é interessante, irmãos, porque há uma outra passagem relativamente a isto, que é 1 Coríntios, no capítulo 14 e no verso 32 e 34, que eu penso que conhecemos todos muito bem, que acerca de tudo o que é a confusão que há por aí fora, acerca de vários temas, é interessante porque o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, e eu penso que conhecemos todos muito bem esta passagem, que é do verso 33, o apóstolo Paulo diz, porque Deus, notem agora, não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. De facto, devia ser mesmo assim. Deus é um Deus de confusão, não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz, como em todas as igrejas. E todas as igrejas devia ser assim em vários aspectos. E no que toca à Palavra de Deus, esta é um aspecto, a divisão correta da Palavra de Deus, é um tema muito importante e que deve ser aplicado, que é para não haver contradições, muitas vezes nós andarmos a contradizer e depois a desmentir, porque normalmente a má separação vai trazendo esta confusão que Deus não quer. E é interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele escreveu esta passagem aos Coríntios, se os irmãos lerem as 2 epístolas do apóstolo Paulo aos Coríntios, e começando por esta, ele escreveu esta passagem para uma igreja local em que a única coisa que parece haver dentro desta igreja é confusão. E havia confusão em vários temas, em muita coisa. Para vocês terem uma ideia, no capítulo 1 começa a haver confusão acerca do batismo. Porque o apóstolo Paulo, quando fala com eles e escreve no verso 12 do capítulo 1, ele diz assim: quer dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. E Paulo pergunta, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Notem, este era um dos temas que havia confusão. Havia confusão acerca do batismo neste ponto. Porque ele questiona no verso 13, foste vós batizados em nome do apóstolo Paulo? E este era um dos temas que havia, o batismo na água. Havia esta confusão. E como é que Paulo esclarece estas questões? Ele diz, a partir do verso 14 até ao verso 17, por exemplo, o 14, ele diz, dou graças a Deus, e ele, notem, é interessante ele dizer que dava graça a Deus porque não batizei a nenhum de vocês, enquanto os que batizavam no início de Atos faziam o contrário, davam mais graças a Deus pelo número de pessoas que eram batizadas. E aqui Paulo dá graças a Deus por não batizar ninguém, e ninguém ter sido batizado por ele, e ele diz não a Crispo e a Gaio. E ele continua e depois faz aqui o esclarecimento e começa aqui a separar as coisas. Porque ele diz no verso 17, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. E então nós vemos aqui um dos temas, no batismo da água, em que havia confusão acerca de muita coisa, e aqui vemos nomeadamente das pessoas serem um de cada e serem se calhar batizados por pessoas diferentes, menos de Paulo, e Paulo põe as coisas em ordens, e a separação é, o batismo agora na água acabou.
Não é que o batismo acabou, atenção, é o batismo na água, terminou. Porque ele diz, eu não fui enviado para batizar. E se continuarem a estudar, vão ver o apóstolo Paulo a reiterar várias vezes a nós sermos imitadores dele e a fazermos o mesmo, a não batizarmos, mas a evangelizarmos. Por exemplo, ele continua com mais questões em que havia confusão. Esta do batismo era uma delas, que foi logo no início que o apóstolo Paulo arrematou a coisa e ao arrumar o assunto foi fazendo a separação correta. Não, hoje vamos tirar isto. Deus já não quer o batismo na água, agora é assim, o nosso propósito é evangelizar. Mas com isto não quer dizer que não havia batismo, porque há batismo, mas não é na água. Havia imoralidade dentro da igreja, e nós conhecemos o caso de Trófimo. É Trófimo? Não era Trófimo. Agora não acerto uma vez ele, e ele não é citado o nome, porque o que faz sentido, porque neste caso era um crente que estava a cometer um ato de imoralidade sexual, e ele não menciona o nome, mas o que acho é óbvio, toda a gente naquela altura sabia, e provavelmente o apóstolo Paulo, sabendo que esta carta iria ser lida noutros locais, não citou o nome dele. Mas havia imoralidade dentro da igreja, e ao contrário do que nós lemos em Atos, se não me engano, no capítulo 5, estou a tentar aqui de cor, acerca de Ananias e Safira. Ananias e Safira, quando eles cometeram um ato de imoralidade contra Deus, quando eles mentiram e ocultaram, dizendo que havia uma parte do dinheiro da venda do terreno deles, em que uma parte eles iam dar aos pés dos apóstolos, quando era necessário dar tudo, e eles deram e mentiram a dizer que estavam a dar tudo, quando na verdade deram uma parte. E nós conhecemos bem esta história porque o facto de eles terem mentido, e o apóstolo Pedro ter dito que eles mentiram não foi a Pedro, mas foi a Deus, eles caíram logo mortos. Por uma coisa, se calhar, que da nossa perspectiva era uma coisa pequenina, uma mentirinha. E que se calhar nós não vimos a coisa com bons olhos, ao contrário deste crente que estava a ter um ato de imoralidade sexual, nós não víamos Ananias e Safira. O outro fez uma coisa pior e não foi morto, mas estes, por uma pequena mentirinha que Deus sabia o que é que estava a acontecer, morreram logo na hora. E este ato de imoralidade, o apóstolo Paulo aqui também divide as águas. Não fossem eles, se calhar, até esperarem que Deus não está a tirar-lhe a vida, então vamos nós tratar do assunto. Ou vamos deixar andar e vamos esperar que Deus resolva o assunto. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, separa as coisas, mostrando que, perante um ato de imoralidade, Deus não vai tirar a vida desta pessoa logo, por causa disto, senão nós já estávamos mortos todos aqui há muito tempo. Mas, pelo contrário, a Igreja está a par disto, então tem de ser exercida disciplina. E o apóstolo Paulo, nesta epístola, ele de facto separa as coisas. Olha, não vai acontecer isto a ele, mas a Igreja agora tem de exercer disciplina e tem de separar as coisas. E mais uma vez o apóstolo Paulo a mostrar, e o Senhor a usar o apóstolo Paulo para fazer esta divisão. Por exemplo, acerca do casamento. O apóstolo Paulo também ensina, e havia confusão acerca do casamento. Provavelmente poderia haver divórcios ou não, provavelmente poderia haver atos de imoralidade ou não, mas o apóstolo Paulo mais uma vez esclarece as coisas, fazendo a divisão de como é que deve ser hoje. Acerca do solteirismo também, o apóstolo Paulo também faz essa divisão e não põe restrições de que hoje todos têm de ser solteiros, mas ele diz, seria bom que vocês tivessem como eu, neste caso sem mulher, e com o propósito de servirem a Deus a sua vida toda. E ele põe as questões às claras, que ninguém deve ser freira, entre aspas, e quando nós citamos freira, sabemos que normalmente a freira não pode casar, ou padre. Ninguém tem de ser assim obrigatoriamente, mas o apóstolo Paulo diz que seria bom que fossem assim. Porquê? Porque teriam o vosso tempo todo a 100% dedicados ao Senhor. Mas ele põe esta separação e esclarece as coisas. Acerca da alimentação, também havia muitas questões e muitas nuances acerca da alimentação, se podem comer isto, se não podem, se têm de ser vegetarianos, se têm de não comer carne de porco, se podem ou não, quando sabem que aquela carne foi sacrificada a um deus pagão, se podem comer ou não. Havia todas essas questões e Paulo mais uma vez põe a separação e diz, não, vocês podem comer tudo do que se vende
e comam de tudo, mas deem graças a Deus. E até, se não me engano, ele nas questões dos ídolos, ele até diz, mesmo que vocês saibam, eu não quero cair em erro, mas comam de tudo, mas deem graças a Deus por isso. Porque ele, se não me engano, ele diz, as coisas sacrificadas aos ídolos, de nada são, nada valor são. É no capítulo 10 que ele fala, se não me engano, acerca do tema. É 8? É o 8, estava entre o 8 e o 10, porque ele do 10 também fala da idolatria aos cultos, mas ele é no capítulo 8, 4, em que ele fala, então, da parte da comida. Ele diz, quanto ao comer das coisas sacrificadas ao ídolo, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. E então, de facto, ele põe mais uma vez esta separação das coisas. Eu vou avançar, tentar ser mais rápido. O uso do véu para a mulher cobrir a cabeça e usar o véu, e o homem não cobrir. Havia também confusão acerca destes temas, e o apóstolo Paulo ensina agora como é que as coisas têm de ser. A ordem no culto e na ceia do Senhor, porque os coríntios, se a coisa que havia, e que nós sabemos muito bem, é que havia confusão, é muita coisa. Muitos chegavam já à ceia do Senhor já embriagados, já fartos de comida, enquanto outros, sem nada para comer ou beber, chegavam a passar fome. Uns começavam a ceia primeiro do que outros, não havia ordem, havia confusão em tudo em tudo o que era no culto e a ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, no capítulo 11, ele então esclarece as coisas como é que devem ser. Eu estou a citar os tópicos e nem estou a citar capítulos e versículos para obrigar-vos a estudar e a lerem sobre o assunto. Mas o apóstolo Paulo, até na ordem do culto e a ceia do Senhor, há separação. Ele explica como é que as coisas devem ser e que estas coisas vão trazendo ordem. O lugar da mulher e do homem na igreja. Também havia confusão acerca do que era, qual é que era o papel do homem, qual é que era o papel da mulher, se de facto a mulher durante o culto poderia orar audivelmente ou o homem não, e o homem ficar calado, quem é que devia profetizar ou não. E mais uma vez o apóstolo Paulo, ao longo da carta aos Coríntios, ele esclarece este tema. Os dons das línguas e profecias, ele no capítulo 13 e 14, e principalmente o 14, que é onde ele fala mais destes temas, ele fala do que é mais importante, e que seria falar a palavra de Deus, porque se não houvesse alguém para traduzir, de que é que serviria o dom de línguas, se depois mais ninguém havia. E ele até aqui mostra que o dom das línguas estava a começar a cessar, porque havia crentes que não tinham este dom e outros que tinham, enquanto que nós lemos em Atos que as pessoas que se tinham convertido naquela altura, todas elas tinham este dom, e eles começavam a falar com o propósito de evangelizar, mas agora, apesar do propósito de ser evangelizar, este dom estava a desaparecer. E o apóstolo Paulo, no capítulo 14, ele esclarece todo este tema, e mostra um dos dons, no capítulo anterior, um dos dons mais importantes que ele mostra são os hinos de amor ao Senhor, o capítulo 13. Não sei se pensaram no capítulo 13 quase como um inário, porque de facto o capítulo 13, se lerem, quando o apóstolo Paulo fala do amor, e ele diz que ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ele mostra que aqui a parte do amor é o mais importante, independentemente dos dons que tivesse. E ele começa, curiosamente, pelo dom das línguas, porque ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, que é o dom mais importante, o resto não valeria a pena, porque ele diz que eu ia simplesmente ser como um metal que soa, ou um sino que tine, porque soa, passa e acabou, e não faz diferença, e não cria impacto qualquer na vida das pessoas. E ele mostra, de facto, que o dom mais importante é o amor ao Senhor, e é de facto nós louvarmos, glorificarmos o Senhor e termos o amor por Ele. E este é o melhor dom que ele compara e faz o contraste com as línguas, as profecias, a sabedoria, tudo e mais alguma coisa que possam imaginar. O melhor dom que nós podemos ter hoje nem é a profecia, nem a língua, é sim o dom do amor. A ressurreição do Senhor, no capítulo 15, o apóstolo Paulo também esclarece, porque havia confusão e havia pessoas até a questionarem a ressurreição do Senhor no capítulo 15,
Porque ele depois, por exemplo, no verso 20, no verso 32, ele chega à conclusão em que ele diz assim: se eu como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Haviam pessoas a dizer que a ressurreição do Senhor não tinha acontecido, que não iria acontecer a nossa, e o apóstolo Paulo questiona disso. Questiona então: eu tive grandes lutas, tive grandes combates, do que é que isso ia me aproveitar se os mortos não ressuscitam? Se nós não vamos ressuscitar, estamos aqui porquê? Estamos aqui para quê? A fazer passar tempo? E ele diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se a ressurreição de facto não aconteceu, e não é assim, e ele faz, o capítulo 15 é toda uma demonstração de que, porque é que o Senhor ressuscitou, e ele foi uma das últimas testemunhas, se não a última, da ressurreição do Senhor. Ele diz: se o Senhor não ressuscitou, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, e vigiai. Portanto, a ressurreição do Senhor, como base até para a nossa ressurreição, porque ele depois continua a explicar, porque ele faz uma defesa acerca da ressurreição, e depois, no capítulo 16, ele utiliza o capítulo 15 como base para explicar no capítulo 16, se não me engano, até um bocadinho antes, porque o 16 já é a coleta. Mas ele utiliza todo o 15, porque o capítulo 15 é muito grande, tem quase 60 versos. E ele explica todo o capítulo 15, a ressurreição do Senhor, que ele foi testemunha, se de facto, para que é que nós estamos a servir. Nós estamos a servir porque o Senhor ressuscitou, e é uma esperança e uma certeza, convicção que queremos passar a outros, que Cristo ressuscitou, e tu ressuscitarás com Ele. E o apóstolo Paulo utiliza o capítulo 15 todo para fazer esta divisão. E por fim, se muitos não sabem como é que deve ser a coleta do Senhor e o seu uso, leiam o capítulo 16, o último capítulo, em que o apóstolo Paulo fala das coletas e fala do propósito delas e das dádivas. Ele fala como uma dádiva. E é importante porque estes temas, e eu citei mais de 10 à vontade, de vários tópicos em que o apóstolo Paulo estava a falar, e de porque é importante nós fazermos esta divisão, porque se o apóstolo Paulo não tivesse feito esta divisão e o Senhor não o tivesse selecionado para explicar as coisas corretamente, como é que é para nós hoje, a confusão continuava a permanecer. E Deus fez isto com o propósito de mostrar que o próprio Deus não é um Deus de confusão, mas é um Deus de paz. E a paz vem trazida através da clareza e através da ordem. É havendo ordem e clareza que há paz no mundo inteiro e no nosso meio. E ele escreve isso porque ele de facto foi a pessoa usada por Deus para colocar ordem. Se os irmãos lerem, vão perceber isto, que o apóstolo Paulo, em vários aspectos e em vários assuntos, ele foi utilizado por Deus e até foi trabalhado por Deus para exercer tudo isto. As lutas que ele passou em várias áreas, as dificuldades, quando ele até esteve na presença de pessoas de grande autoridade, Deus usou em várias áreas para ele mostrar-se uma pessoa e um homem firme, alguém firme na palavra de Deus e alguém que não cedia em relação a estes temas. E não vemos que ele, em nenhum destes temas, ele cedeu a um ponto. Ele até quando escreve aos Gálatas e fala de Pedro ter começado a vacilar e contava que os judeus agia como judeu e como gentios agia como gentio, e quando começava a haver confusão acerca deste tema, o apóstolo Paulo diz que ele não cedeu acerca destes temas nem por um minuto. Ele não tinha cedido nem um pouco, porque Deus o estabeleceu de facto para trazer esta divisão e esta clareza. E ele acerca disto, ele não cedia nem por um pouco. Mas no que tocava a outros tópicos, como por exemplo conflitos, a disciplina, porque ele, quando diz para os crentes disciplinarem aquele que estava num ato de imoralidade, nós vemos que ele depois arrependeu-se, e os coríntios estavam a ser duros na mesma com ele, quando ele já se tinha arrependido, e o apóstolo Paulo mostra, não, nós temos agora de mostrar amor a este irmão, porque ele percebeu o pecado que ele cometeu, ele arrependeu-se, e nós temos de o receber e temos de o amar na mesma.
Com isto, irmãos, nós vemos algumas coisas. Uma delas é que Deus separa as coisas. E há certas coisas que Deus quer separar e há coisas que Deus quer ver unidas. No que toca à palavra de Deus e no que toca, principalmente no que toca à igreja e o casamento, por exemplo, Deus quer que a igreja, o corpo de Cristo, esteja unida. Ele não quer divisão, quer união. E no casamento também, porque quando nós lemos acerca do casamento, nós vemos que Deus quer que aqueles que estão casados permaneçam assim. Então há coisas que não devem ser separadas, mas há outras que devem ser. Nós hoje devemos conseguir e saber separar qual é que é o evangelho que tem de ser pregado hoje. Qual é que é o programa de Deus para hoje. Nós temos de conseguir saber separar as coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 1 e no verso 1, ele diz que é chamado para apóstolo, que era o propósito que o Senhor o chamou, e ele diz, separado para o Evangelho de Deus. Ele foi separado para alguma coisa. E notem que os 11 ou 12, eles não foram separados, eles foram juntos com um propósito de um Evangelho diferente. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele autodomina-se e mostra-se que ele foi chamado, Deus chamou-me para apóstolo, mas para apóstolo separado para um Evangelho. Então que Evangelho é este? Porque é que ele não foi unido aos outros? E nós precisamos compreender estas coisas. Ele continua a mostrar que a obra de Cristo, foi usada, e se nós lermos Romanos todos, nós vemos parece paradoxal, esta relação de Cristo e a Igreja, o propósito de Israel, o apóstolo Paulo a fazer até a separação do povo de Israel, como não fazendo parte do plano de Deus para a Igreja, o corpo de Cristo, mas ainda assim os israelitas terem esta bênção de serem e fazerem parte da Igreja, o corpo de Cristo. E então, irmãos, eu vou terminar, e nem sequer vou começar com os pontos, talvez dê noutra altura, mas eu quero terminar e incentivar cada um que aqui está a ler estes temas, a estudem e vejam por vocês mesmos a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios e verem a separação que ele faz em vários tópicos e a separação que ele faz através do esclarecimento, e coloquemos esta questão. E a questão que eu quero deixar para nós pensarmos no dia de hoje é: dividir corretamente a palavra da verdade é importante, sim ou não? O tema que eu ia introduzir é a importância de nós dividirmos a palavra de Deus na salvação. Porque até na salvação, quando a pessoa vai explicar a salvação a outras pessoas, há confusão acerca deste tema. E porquê é que é importante nós dividirmos a palavra da verdade? E a segunda questão, porquê é que é importante reconhecer a importância da revelação progressiva e da dispensação da graça de Deus em que vivemos hoje. E para mim uma das razões era, eu tinha 9, e não ia falar das 9 obviamente, mas uma delas seria a salvação, porque a salvação, alguns dizem, por exemplo, que nós temos de arrepender e crer, e há outros que dizem que nós temos de crer e ser batizados, e afinal qual é que é? É arrependermos e crermos e sermos batizados, ou como o nosso irmão Carlos, todas as sextas-feiras, e há 2 dias na sexta-feira, quando foi publicado o Pedindo de Luz, será que o Carlos está enganado ao dizer Atos 16:31, crendo no Senhor Jesus Cristo e serás salvo? Que coloquemos estas questões, porque ou é Atos 2:38, arrependam-se e sejam batizados para a remissão dos pecados, ou é Atos 16:31. E esta é uma das questões que nós devemos ter em conta. E porque é que é importante dividir a palavra da verdade? Porque até na questão da salvação pode pôr em causa a clareza de como deve ser. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.